pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Simples Assim. E continuando o estudo do livro A Caminho da Luz, uma obra de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, no qual aqui ele aborda os principais fatos da história da humanidade, mas trazendo os seus comentários sobre a luz da espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo das grandes religiões do passado. E esse capítulo é um capítulo que ele traz muitas abordagens, muitos ensinamentos interessantes, porque ele vai falar um pouco sobre essas grandes religiões do passado, tá? As religiões antigas, aquelas religiões no qual vieram os grandes avatares do passado, até mesmo antes de Cristo, os avatares antes de Cristo, que segundo o Espiritismo vieram ali pavimentar o caminho, trazendo um pouco do Evangelho para que Jesus depois, quando viesse, o mundo, a humanidade já estivesse um pouco mais preparada. Tanto que em várias civilizações antigas já era esperada a chegada do grande Messias, que seria o grande enviado de Deus. A religiosidade, na verdade, veio através do Oriente. Então, as primeiras organizações religiosas aqui da Terra se expressaram ali no Oriente. E como nós já estudamos, a nossa história começou com um grupo dos hindus, né? Tanto que os Vedas, através do mestre Vyasa, foi escrito há cerca de 6.000 anos atrás. Então já é um manuscrito religioso bem antigo. E também a China milenar, que também já é uma civilização bem antiga, já trouxe ali em si muita da parte religiosa através de Forri, que foi o seu grande avatar, um dos primeiros, assim como Vyasa. Também tivemos no Egito o grande Hermes Trismegistros, o 3 vezes grande, 3 vezes iniciado, como se referem a ele, que também trouxe obras e trouxe ensinamentos, já no aspecto também das leis herméticas, de como funciona o nosso mundo manifestado. Então, grandes avatares do passado vieram trazer essa ligação, tentar trazer o religare aqui para a gente, para que a gente pudesse ter um norte, né, ter um sentido aqui para a nossa evolução. Mas muito antes desses grandes ensinamentos virarem escrituras, né, vieram mesmo para a parte escrita, houve ali uma tradição oral muito forte, que foi a tradição de mestres ensinando aos seus discípulos através do ensinamento oral, da tradição oral. A gente pode observar isso em várias vertentes, né, da antiga humanidade. Mas o livro traz um trecho que ele fala que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade. E tem um trecho aqui do livro que fala sobre os exilados de Capela, como eles tiveram que sair de um orbe que estava passando por uma transição, estava se elevando, e eles não eram mais compatíveis ali com aquela energia, eles tiveram que ser retirados e vieram aqui para a Terra, que era um orbe primitivo. O livro revela que esses espíritos, antes de encarnarem aqui na Terra, tiveram uma audiência com o próprio Cristo. E o Cristo passou para eles tudo referente à evolução deles, como que isso deveria se seguir, né, aqui na Terra, porque que eles estavam vindo para cá, que na verdade eles estavam tendo mais uma oportunidade de evolução, porque eles não poderiam ficar no orbe natal, né, o seu orbe de origem.
Então houve toda essa explicação. O livro, né, Emmanuel nos revela isso no livro. E esse também seria um dos motivos pelo qual essa visita, essa audiência com Cristo, seus ensinamentos, ficaram ali no subconsciente desses espíritos. Então, eles já tinham, quando vieram para cá, esse sentido de religiosidade dentro deles. Eles sabiam, lá no seu interior, no seu íntimo, o que eles deveriam fazer, que seria essa conexão com o divino. Então tá aí também um dos motivos por que a ideia de religião nasceu com a própria humanidade. E tem uma parte do livro que ele fala sobre a formação das crenças religiosas. E ele fala aqui que fora um erro grotesco julgar como bárbaros e pagões os povos terrestres que ainda não conheciam diretamente as lições do Cristo. Isso porque nós vimos que esses grupos eles deveriam ter se confraternizado com esses povos ali terrestres, povos mais primitivos, e não excluí-los, que foi um dos maiores erros que eles cometeram, né? Nós vimos que, na verdade, só os árias primitivos, que foi quem formou ali a família indo-europeia, através dos celtas, quando eles começaram a se voltar para o divino, foram os celtas que realmente resgataram essa unidade, né? Eles traziam pessoas, não importava se eles não eram celtas, eram de outras tribos, mas eles tinham esse cuidado, né, de confraternizar a religiosidade deles junto com outros povos. Aí, né, como Jesus sempre mandou grandes mestres e emissários para cá, para que fossem difundidos os seus ensinamentos, até que chegou o tempo que o próprio Cristo encarnou aqui para trazer esses ensinamentos, ele próprio trazer, mas antes vieram, né, outros mestres para fazer o trabalho sedimentar. Aí ele fala aqui, a história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Então, ele mandou os emissários no seio de basicamente todos os povos ali, em várias épocas, para trazer mensagens. E se nós vermos direitinho, né, as religiões, o que seriam, né, as religiões? Tem uma frase da Blavatsky que eu gosto muito, que ela fala: as religiões são como pérolas e há um único cordão que as permeia e as une. Então é como se na sua essência estão incutidos ali os mais sublimes e valorosos ensinamentos divinos, ensinamentos do alto. Todas essas religiões, né, as grandes religiões do passado, quero dizer, eles traziam essa mensagem, né? Na essência, todos eles querem mostrar que existe um só caminho, né? Que é o caminho de você se religar a Deus. E esses grandes avatares, eles fizeram assim um trabalho fenomenal de pavimentar aqui os ensinamentos do alto, ensinamentos divinos. E eles assim desenvolveram tão bem esse trabalho, a sua missão, que eles próprios foram confundidos com Cristo. É o que fala aqui. E por isso que surgiu o hinduísmo, que é baseado já nos ensinamentos ali do Vyasa, né, que foi o grande compilador dos Vedas, do próprio Krishna, que está ali, tem os ensinamentos dentro do Mahabharata, que também é um grande épico, já a nível também religioso da Índia. Também é atribuído essa obra a Vyasa. Temos também Buda, grande emissário, que dali também surgiu o budismo. Temos Maomé,
né, que veio depois de Cristo, mas que também assim deixou ensinamentos tão fortes, tão enraizados ali no povo, que nasceu dali a religião do Islã, o islamismo, e Moisés, né? Moisés, que também foi um grande avatar que pavimentou assim, ele tirou do lado oculto muitas coisas, a crença num Deus único, e trouxe ali para o povo judeu muitos ensinamentos, e até hoje ele é reverenciado pelo povo judeu. Deixou suas leis, sua marca, deixou o Pentateuco, libertou o povo hebreu. Então foi um grande avatar também que trouxe os ensinamentos. Então, gente, quando a gente fala nas grandes religiões do passado, são os ensinamentos desses grandes emissários de Jesus. O livro quer dizer isso, né? Que vieram aqui, de alguma forma, e fizeram tão fantasticamente o seu trabalho, a sua missão, que isso viraram escrituras, e esses ensinamentos estão aí até hoje e viraram grandes religiões. Aí tem um trechinho do livro que fala: todas elas, quer dizer, todas as religiões, essas antigas, né? Conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram na história dos seus enviados, nos moldes de sua vida futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocado de esclarecimento e amor. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Então, na sua essência, eles querem trazer o mesmo ensinamento. Só que cada um veio assim, num canto do mundo, numa cultura. Então eles vieram de uma maneira que eles tinham que passar mensagem para aquele tipo de cultura. Então cada um assim tem a sua expressão bem diferente, dependendo de qual lugar, né, eles vieram. Mas na essência eles querem passar o mesmo ensinamento. Eu vou trazer aqui um ponto, né, que eu acho importante. Eu gosto de estudar. Eu não tenho uma religião específica, eu gosto de estudar as religiões em si. Então eu estudo o kardecismo, eu vejo os pontos que o kardecismo traz, eu gosto de estudar teosofia, eu gosto de estudar o budismo, o hinduísmo. Eu tenho muita essa sede, essa vontade de aprender. E existem, né, dentro das escolas, o kardecismo, por exemplo, fala que Jesus seria o grande mestre aqui da nossa Terra, o mentor aqui do nosso planeta. Então, ele que traz esses enviados. Mas tem outras linhas que já não vêm muito por esse lado. Por exemplo, a teosofia, ela nos apresenta que existe o Logos, que seria o absoluto. Ele emana aqui para o nosso mundo manifestado três tipos de logos, avatares de três tipos de logos, que seria o primeiro logos, o segundo e o terceiro. Os avatares de primeiro logos, essas escolas, elas falam, a teosofia, que eles raramente se manifestam aqui na Terra. Então são grandes avatares que já trabalham a nível já mais sutil, eles não encarnam. Os de segundo logos já encarnam aqui. Eles vêm, encarnam e traz diretamente a mensagem aqui para a humanidade. Que do segundo logos, no caso, seria Jesus, Buda, Krishna, Zoroastro, entre outros. E o de terceiro logos, eles também se manifestam aqui, mas trariam um movimento, além de religioso, mas também na parte política, que seria Maomé, Confúcio, Moisés. Esses seriam já enviados, emissários de terceiro logos. Então, já para outras escolas, existe essa diferenciação entre esses grandes emissários. Mas, gente, a mensagem que eu acho que a gente tem que trazer para nós é que não importa
Se você segue o kardecismo, ou se segue o budismo, ou se segue o hinduísmo, ou se segue o próprio cristianismo, as palavras de Cristo, o importante é que todos eles, na sua essência, têm o mesmo ensinamento. E desde que a gente traga para a nossa vida esses ensinamentos e nos tornemos seres humanos melhores, porque o intuito é esse, nos tornarmos melhores, ter essa visão macro, né? Um pouco mais expandida de como as coisas funcionam, nós vamos ter uma vida mais plena realmente aqui, porque é essencial a gente se conectar com a espiritualidade, porque nossa vida terrena é uma passagem, né? E como o Buda falava, o grande problema, né, da humanidade é o apego. A gente não pode ter apego, né? Tentar não ter esse grande apego às coisas aqui do mundo. Então, acho que a mensagem é essa. Nós, né, somos ainda muito pequenininhos, nós não temos a consciência para saber qual é a verdadeira estrutura dessa parte divina, porque cada doutrina mostra de uma certa maneira, mas o importante é que a gente traga isso para a gente, que à medida que nós formos expandindo a nossa consciência, que nós formos crescendo, né, galgando esses degraus, subindo nessa grande escala para o religare, a gente vai entendendo que chega uma hora que a gente realmente vai entender. E que a nossa maior missão aqui é fazer nossa reforma íntima, nos melhorarmos. Essa é a grande missão de nós todos, né? E com isso, nós nos melhorando, nós melhoramos o nosso entorno. Nós acabamos também exercendo a compaixão, né? O amor ao próximo, que é tanto falado nas doutrinas, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você começa a ter essa compreensão de unidade. Mas o livro tem uma nota aqui que de todos esses avatares, né, o Cristo ele foi inconfundível, né? Que Jesus ele assinalou a sua passagem aqui na Terra com o selo constante da caridade e do abnegado amor. Suas palavras e advertências são impregnadas do perfume da verdade, das verdades eternas e gloriosas. Foi um mestre que ele veio de uma maneira muito simples, trouxe a sua mensagem humilde. Ele não era um mestre que ele determinava para quem ele iria falar. Ele quebrou tabus na sua época. Ele falava para todos. Ele falava com a prostituta. Ele falava com o doente. Ele não tinha esse problema. Ele curava nos sábados, que para os judeus era sagrado sábado. Então, ele veio quebrar paradigmas e ele mostrar que a humildade é uma grande virtude. Ele poderia ter vindo no maior esplendor, como os judeus e sacerdotes esperavam, por isso que muitos não achavam que ele era o Messias e até hoje não aceitam. E ele veio, sim, de uma forma simples, mostrar o amor, trazer esses ensinamentos. Ensinamentos, assim, que quebrou paradigmas de fato na época. Aí, fala aqui no livro, com esses elementos fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludido à efígie de César, né? Ele não falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade, cumprindo a lei antiga. Encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor. Com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas,
desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, né, essas grandes lições que Jesus trouxe foi a fim de que aprenderem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. E assim se fecha esse capítulo tão abençoado. Eu acho que ele traz, né, um enfoque, uma noção muito grande de todos esses avatares que vieram aqui, sem exaltar nenhum deles, mas para mostrar que todos eles foram emissários que vieram aqui com um propósito do alto, um propósito de trazer ensinamentos. E hoje é muito triste nós vermos as grandes religiões brigando entre si, né? É lamentável isso, porque não entenderam a mensagem de nenhum deles, muito menos a mensagem de Jesus. Não entenderam de nenhum deles, porque a essência é a mesma, né? Nós somos irmãos, fazemos parte de uma coisa única, de uma unidade, que nós viemos dessa unidade e nosso grande propósito é voltar para ela, né? Então esse capítulo foi um capítulo que eu, assim, gostei bastante. Foi um dos capítulos, assim, que eu achei... O livro é tão, assim, revelador, tão bacana de ler, traz tantos ensinamentos. O Emmanuel, o Chico trouxeram, assim, tantas informações preciosas. Mas esse capítulo eu achei muito bonito, muito interessante de trazer isso, né? De demonstrar o papel desses grandes avatares aqui para nós. Então é isso, gente. Fico por aqui e até a próxima semana com o próximo vídeo. Muita paz e muita luz. Namastê.